Às vezes, eu queria ser uma daquelas pessoas que tem uma memória boa, sabe? Que lembra das coisas que lê, das coisas que vê nos cantos, não fica, eu vi algum dia desses aí, assunto X, ou informação X. Eu sou péssima pra lembrar as coisas. E agora você imagina, como é que você lê quantidades enormes de livros e não consegue lembrar o que você leu? É um pouco frustrante às vezes. Mas aí eu descobri algumas coisas que me ajudam. Então, eu decidi falar nesse vídeo sobre isso, porque eu sei que assim como eu, existem algumas pessoas por aí que têm a memória de peixinho dourado, sabe? Que dura 3 segundos. Então, eu fiz essa postagem no meu blog. Então, como essa já está escrita lá, eu tô trazendo pra cá pra explicar em vídeo, pra mostrar um pouco também. E quem quiser ler, realmente ler, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu percebi é que eu tenho muito problema em lembrar nome de personagem, principalmente quando é personagem com nome difícil. Às vezes eu falo, aquele lá que tem aquela característica ali, porque eu não consigo lembrar o nome do ser humano. Enfim, é muito complicado. E aí, eu percebi que tem algumas coisas que eu comecei a fazer, que lógico, eu procurei na internet, eu vi outras pessoas comentando que funcionavam pra elas, eu fiquei, vou testar. Porque se você não testa, você nunca sabe. Então, eu comecei a marcar as partes dos livros, né? Eu comecei a marcar cenas. Pera aí que eu vou pegar pra mostrar. Esse livro aqui é o que eu tô lendo agora. Eu não tenho tantas marcações, porque a história do livro não tem tanta coisa assim pra marcar. Porém, eu vou te aproximar aqui, tá vendo? Tem umas coisinhas aqui que eu hoje marco essas informações que me facilitam lembrar das coisas que eu li. Então, ou informações que às vezes são frases que eu achei interessante no livro, ou às vezes são informações sobre a trama. Por exemplo, um livro de investigação, eu marco as pistas pra eu, caramba, ele ligou isso e isso, e depois quando eu termino e vejo que o cara descobriu, desvendou o mistério, eu volto nessas pistas e fico, olha que legal, apareceu isso aqui, e eu acho interessante de ver isso. Ou então, eu marco cenas pra eu usar como referência pra mim na hora de escrever os meus livros, sabe? A forma que, às vezes eu gosto da forma como um autor narrou certo momento, ou da forma que ele explicou certa emoção, que às vezes eu tenho dificuldade em fazer isso quando eu tô escrevendo. Então eu marco, sabendo, eu anoto o livro e marco pra eu olhar e ler, e, poxa, eu posso tentar, como é que eu coloco isso nas minhas palavras? Então eu faço essas marcações, não só pra lembrar do que eu li, mas também como outras informações interessantes. E essa é uma forma que eu encontrei, uma das que eu encontrei pra lembrar um pouco do que aconteceu na história. Outra coisa que eu faço é eu escrevi as resenhas. O meu blog eu comecei por causa disso. Porque não só eu queria compartilhar a minha opinião com relação aos livros, às leituras que eu tinha, mas porque era uma forma de... Eu sempre fui muito daquela pessoa de, se eu não anotar num papel, escrever com papel e caneta, alguma coisa eu esqueço, seja compromisso, seja informação, seja qualquer coisa, ou até quando eu tô trabalhando eu escrevo no papel porque eu não consigo lembrar se eu só anotar no celular, por exemplo. Eu lembro, eu esqueço que eu anotei no celular. Eu sou nesse nível. Então, quando eu percebi que se eu escrevesse realmente e colocasse o que eu sinto com as minhas palavras, eu iria lembrar da história, eu comecei a fazer isso. E foi que eu comecei no blog. Então, meu blog tinha várias resenhas o tempo todo dos livros que eu ia lendo. Então, eu tentava sempre ler do meu jeito, não tentava ler rápido pra ter coisa, né, pra ter postagem, mas eu lia pra entender a história, pra poder realmente expressar na hora de escrever, na hora de fazer a resenha. E foi uma coisa que eu percebi que me ajudou muito. Então, muitos dos livros que eu li e fiz a resenha logo em seguida, eu consigo lembrar melhor da história. Se você me perguntar sobre ela, eu vou falar, olha, aconteceu isso, eu gostei disso, eu não gostei disso. Eu consigo lembrar os nomes de alguns personagens, eu consigo lembrar, porque eu comecei a escrever, comecei a anotar. Então virou uma coisa pra mim que ou eu faço a resenha escrita, eu anoto algumas informações, ou agora eu posso falar em vídeo e realmente colocar pra fora o que eu achei. E a forma realmente que eu encontrei de
lembrar das leituras, lembrar dos personagens, lembrar dos momentos do livro, etc. E outra coisa que eu percebi também que muitas pessoas fazem é realmente anotar. Tipo, enquanto você tá lendo, você ter um caderninho pra escrever as informações. Tipo, qual é o nome do personagem principal? Você escreve. Onde se passa a história, você anota o nome da cidade ou você anota o lugar, o ambiente e tal. Anota o ano em que acontece, se tem ou não. Anota essas, tipo como se fosse uma ficha de informações do livro. Anotam situações principais que aconteceram. E eu acho isso muito legal também. Eu não consigo fazer isso porque eu esqueço. Gente, a minha memória é um lixo, como vocês podem ver. Eu esqueço de fazer essas coisas e eu não... Isso pra mim não serviu tanto. Eu coloquei aqui pra comentar porque eu testei fazer. E eu acho interessante falar que algumas coisas também não funcionam pra outras pessoas. Muita gente faz isso e escreve pequenas redações ou informações quando terminam, mas eu não consegui fazer isso. Eu achei que pra mim virou muito utilidade de escola. Então eu não me senti bem fazendo aquilo. Mas para algumas pessoas funciona, então acho que é uma recomendação você testar o que te convém e o que pode dar certo pra você. Acho que se você não testa, você não descobre, né? Então, uma coisa que eu vejo também, que eu percebi, é quando eu começo a conversar com os meus amigos sobre o livro, sobre a história e vejo outras opiniões, né? No Scooby, por exemplo, não é nada, mas quando eu vejo uma pessoa comentando sobre o livro que leu e é um livro que eu já li, eu vejo, cara, a opinião dessa pessoa é totalmente diferente, é uma opinião, né, que quando escreve lá na resenha. E é interessante quando você tem essa coisa de comentar também sobre o livro com outras pessoas. É uma forma de você estar sempre relembrando a história, de você falar, eu gostei daquela cena, gostei daquilo, porque você precisa trazer aquilo na sua cabeça pra você comentar. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer também hoje. Quando eu não consigo nenhum amigo meu que leia, que tenha lido os mesmos livros, eu comento com o meu cachorro. Ou eu falo com a minha mãe, enfim, eu sempre assim comentando com alguém sobre as histórias, porque isso também me ajuda muito. Eu acho que quando eu coloco em palavras, as coisas ficam mais frescas na minha cabeça. Então, o vídeo era sobre isso. Eu achei interessante falar sobre esses assuntos. É legal colocar isso. Eu vi muita gente na época que eu fiz esse artigozinho pro blog, muita gente tinha me perguntado sobre como é que eu fazia. Um colega virou, Letícia, eu tô lendo, eu tô tentando ler, mas eu não consigo acompanhar, porque às vezes eu tô na metade do livro e não lembro o nome dos personagens, não lembro como é que eles eram, não lembro característica deles e não sei mais quem é, o que ele faz. Então eu falei, vou fazer pra ajudar e talvez você possa testar algumas coisas. E nessa época eu vi que uma menina, acho que nos Estados Unidos, ela usava essas coisinhas aqui pra marcar, né? E cada cor era uma coisa. Tipo, ela usava o rosa pra marcar características de personagem, o laranja ela usava pra marcar a cena, o amarelo ela usava pra marcar a descrição do lugar que estava se passando. Então ela usava cada cor dessa pra uma coisa, uma legendinha que ela criou e uma forma de lembrar, e também de facilitar, né, na hora que você quiser pegar lá o livro e ler de novo, você identificar, ou então se você estiver no final e aparecer lá, fulano fez isso, você, quem é fulano, como é que é fulano, e você ter como voltar nas descrições de personagem marcadas pelos negocinhos e descobrir também é uma forma boa de você lembrar, porque você está sempre voltando. É muito interessante isso e eu pensei que seria interessante também compartilhar o que eu faço, né? Hoje eu tenho comentado muito no Scooby, enquanto eu tô lendo, tem como você fazer isso. Eu tenho comentado muito, tipo, eu não tô gostando disso, tô achando isso chato. E sempre que termino um livro eu anoto as informações, eu escrevo uma mini resenha, até pra poder falar aqui, porque às vezes eu termino o livro muito antes do vídeo e posso esquecer ou então esquecer algum comentário, alguma coisa que eu queria falar, então eu anoto tudo antes de vir gravar. Então, essas são as formas que eu faço, existem várias outras com certeza. Se você tem uma forma diferente de fazer isso, deixa nos comentários, porque talvez as que eu disse não funcionem, mas a que você sugeriu pode funcionar pra alguém, então vamos compartilhar isso porque eu acho que ajuda, por favor. É isso, se vocês gostaram desse vídeo,
curtam, para ele chegar a outras pessoas que gostem do conteúdo, compartilhem com pessoas que vivem reclamando disso, não lembrarem da história do livro. Manda esse vídeo para ela, talvez possa ajudar. Na descrição vão estar todas as minhas redes sociais, quem quiser me seguir, eu tô sempre aparecendo por lá, no Scooby principalmente, tô sempre atualizando as leituras. Quando chega livro eu posto no Instagram, no Twitter, eu tô sempre falando do andamento do meu livro, da história, da questão de gravação de vídeo, essas coisas. E pra quem quiser conhecer a minha escrita, né, eu tenho, as inscrições estão todas ali embaixo, estão todos os livros no Wattpad e no meu blog. Então quem quiser ler e conhecer um pouco é só acessar, tá tudo ali linkadinho direitinho pra vocês irem pra história. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.